Irmão, meu nome é Bob Fequete. Estou aqui mais uma vez para trazer um ensino bíblico para os irmãos. E desta vez o ensino bíblico tem por tema os nossos corpos. O tema do ensino bíblico de hoje é os nossos corpos. Em Romanos 6,6 diz assim: os antigos desejos malignos de vocês foram pregados na cruz juntamente com ele. Aquela parte que em cada um de vocês tem a tendência de continuar pecando, foi esmagada e mortalmente ferida, de maneira tal que este corpo, amante do pecado, não está mais sob o controle do pecado e não necessita mais ser escravo dele. Não deixem que o pecado controle esse corpo mortal de vocês e não cedam aos seus desejos pecaminosos. Não deixe que nenhuma parte de seus corpos seja instrumento de injustiça. Antes, entregue-se inteiramente a Deus, pois vocês voltaram da morte para a vida. Sejam, portanto, instrumento de justiça na mão de Deus. Vou repetir: não deixem que nenhuma parte de seus corpos seja instrumento de injustiça. Antes, entregue-se inteiramente a Deus, pois vocês voltaram da morte para a vida. A morte aqui é a morte espiritual e a vida aqui é a vida eterna. Vocês voltaram da morte para a vida. Sejam, portanto, instrumentos de justiça nas mãos de Deus. Falo como um ser humano, por causa da fraqueza da sua carne, pois assim como vocês apresentaram os membros dos seus corpos como escravos da impureza e do mal cada vez maior, assim também apresentem agora os membros de seus corpos como escravos da justiça para a santificação. Paulo está dizendo aqui, já que vocês eram escravos da lei do pecado, que está em guerra sempre com a mente, os membros dos seus corpos foram entregues como escravos da impureza e do mal cada vez maior, quando você vivia sem o Messias. Agora que você vive com o Messias, apresente agora os membros dos seus corpos como escravos da justiça para a santificação. Contudo, existe uma outra lei atuando nos membros do meu corpo que está em guerra com a minha mente, fazendo-me prisioneiro da lei do pecado que age no meu corpo. Que situação terrível está que me encontro? Paulo diz: quem é que me livrará deste corpo que me leva à morte? Quem livrará ele deste corpo que leva à morte? Graças a Deus pelo Messias, nosso Senhor. Deste modo, com a mente, eu mesmo sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Não estamos a salvo das garras do pecado, não, só pelo fato de conhecermos os mandamentos de Deus, não. Pois não podemos guardá-los, mas Deus pôs em ação
um plano diferente a fim de nos salvar. Aqui Paulo está se referindo à lei judaica, que ninguém conseguia cumprir 613 leis. Ninguém. Ele mesmo diz, pois não podemos guardar. Mas Deus pôs em ação um plano diferente a fim de nos salvar. Quem foi esse plano? Ele enviou seu próprio Filho. Está escrito lá, pode pegar lá e ler na sua Bíblia. Ele enviou seu próprio Filho. Ele não está dizendo que ele veio em carne, não. Ele enviou seu próprio Filho. Não foi ele que veio em carne, não, viu? Não foi. Aqui, ele enviou seu próprio Filho em corpo humano como o nosso. Ele enviou seu próprio Filho em corpo humano como o nosso. Não foi Deus que veio, foi o Filho. Está dizendo aqui, ele enviou seu próprio Filho em corpo humano como o nosso, a fim de destruir o controle do pecado sobre nós. O povo vivia sobre o pecado com essa lei judaica, dando-se a si mesmo como sacrifício pelos nossos pecados. Ele morreu na cruz, o sacrifício dele foi o sangue derramado. Ele morreu pelos nossos pecados. E como é que eu sou pecador? Como é que eu posso ser um pecador? Porque pecador está dizendo que peca habitualmente, peca sempre. Se ele morreu no sacrifício por nossos pecados, então eu não tenho pecado, sou um homem justo. Mas se uma conjunção de condicional, aqui está dando, mas se o Messias vive dentro de vocês, seus corpos estão mortos por causa do pecado. No entanto, o Espírito está vivo por causa da justiça. O Espírito, não é minúsculo, o Espírito natural dele, do homem. Vou repetir, mas se o Messias vive dentro de vocês, se ele vive dentro de vocês, seus corpos estão mortos por causa do pecado. No entanto, o Espírito está vivo por causa da justiça. E aqui novamente repete essa conjunção de adicional. E se o Espírito daquele que ressuscitou o Messias, aqui é o Espírito Santo já, que é maiúsculo, o Espírito daquele que ressuscitou o Messias dentre os mortos, vive em vocês, se ele vive em vocês, aquele que ressuscitou ao Messias dentre os mortos, também fará com que seus corpos mortais vivam de novo, por meio deste mesmo Espírito, que é o Espírito Santo, que mora em vocês. O Espírito Santo mora em vocês. Vocês são um templo e a casa do Espírito Santo de Deus. Não é a igreja não que é a casa de Deus. Casa de Deus chamada antigamente era o templo de Jerusalém, que foi derrubado, e ele disse que agora tem uma nova casa, que somos nós, nossos corpos. Os nossos corpos é que é templo e morada do Espírito Santo. Para que eu vou subir monte atrás de Deus se ele mora dentro de mim? Vocês entenderam, irmãos? Ele mora dentro de nós. Dentro de nós. E menos nós, os santos, os justos, embora tenhamos o Espírito Santo em nós, com uma amostra que nos permite conhecer o sabor da glória futura, também gememos interiormente para ser libertos da dor
e do sofrimento. Nós também esperamos ansiosamente aquele dia quando Deus nos dará plenos direitos, nos adotando como seus filhos. Inclusive a redenção dos nossos corpos. Em Romanos 12:1 diz assim: portanto, queridos irmãos, eu apelo pela misericórdia de Deus, que vocês ofereçam seus corpos a Deus, que eles sejam um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Vou repetir. Portanto, queridos irmãos, eu apelo pelas misericórdias de Deus, que vocês ofereçam seus corpos a Deus, que eles sejam um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Olha o que ele diz aqui, ó. Esta, que é isso aqui que nós lemos, para dedicar o nosso corpo, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Esta é que é a verdadeira adoração. Não é ficar gritando por aí feito besta, não. Não é ficar gritando, tocando, fazendo zoada, não. É a adoração que vocês devem oferecer a Deus. Vocês, e Paulo apela aqui pelas misericórdias de Deus, que vocês ofereçam os seus corpos a Deus, que eles sejam um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esta é a verdadeira adoração. Está dizendo aqui, ó. Esta é a verdadeira adoração, que é o culto racional, que vocês devem oferecer a Deus. O culto racional, que é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Entenda isso, irmão. Pelo amor de Deus. Por exemplo, tomemos a questão da comida. Deus nos deu apetite pelo alimento e estômago para digeri-lo. Vocês não pensem no comer como uma coisa importante. Os dias virão quando Deus acabará tanto com o estômago quanto com o alimento. Os gordinhos de plantão, comendo isso aqui, está dizendo que vocês não dê importância ao alimento, não, porque vai chegar o tempo que Deus vai tirar o alimento e o seu estômago. Ele está dizendo aqui, ó, Deus acabará com o alimento, tanto o estômago quanto o alimento. Já a imoralidade sexual nunca está certa. Nossos corpos não foram feitos para isso, mas sim para o Messias, e o Messias deseja ser o dono do nosso corpo. O Messias deseja ser o dono do nosso corpo. E Deus, pelo seu poder, ressuscitará os nossos corpos dentre os mortos, tal como ressuscitou o Messias. Vocês não sabem que os seus corpos são, na realidade, membros do Messias? Vocês não sabem disso? Assim poderia eu ser membro do Messias e unir-me a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vou repetir. Vocês não sabem que os seus corpos são, na realidade, membros do Messias, do Filho de Deus. Assim, poderia eu ser membro do Messias e unir-me a uma prostituta? De maneira nenhuma.
Vocês também não sabem que se um homem se unir a uma prostituta, é um corpo com ela? Porque está escrito, os dois se tornam um só corpo. Aqui, ó. Vocês não sabem que se um homem se unir a uma prostituta, é um corpo com ela? Porque está escrito, lá em Gênesis, os dois se tornam um só corpo. Quando Deus olha lá de cima, ele só vê um só corpo. Em 1 Coríntios 6,17, Jesus mandou Paulo nos escrever, diz aqui, ó: entretanto, se vocês se unem ao Messias, vocês se tornam um espírito com ele. Se vocês se unem ao Messias, você se torna um espírito com ele. Em Coríntios 6,18, a palavra diz assim: eis porque eu digo, Deus falando para vocês, eis porque eu digo, fujam da imoralidade sexual, nenhum outro pecado atinge o corpo como esse. Vou repetir, ó. Eis porque eu digo, fujam da imoralidade sexual, porque nenhum outro pecado atinge o corpo como esse. Quando vocês cometem este pecado, é contra o seu próprio corpo que vocês estão pecando. Ó, quando vocês cometem este pecado, é contra o seu próprio corpo que vocês estão pecando. Será que vocês não sabem que o seu corpo é morada do Espírito Santo que Deus lhe deu? Seu próprio corpo não lhe pertence, ó. Será que vocês não sabem que o seu corpo é a morada do Espírito Santo que Deus lhe deu? E seu próprio corpo não lhes pertence. O nosso corpo não pertence mais a nós, pertence ao Pai. Porque o Pai, Deus, comprou vocês por preço elevado, que foi o sangue do Filho dele. Portanto, glorifique a Deus o seu corpo, se santifique, fuja da imoralidade sexual. Ele está dizendo isso. Cada homem tem a sua própria mulher, e cada mulher tem o seu próprio homem, em Deus. Não é do mundo, não. Em Coríntios 12, ele diz: nossos corpos têm muitos membros, porém esses muitos membros formam um só corpo. Assim acontece com o Messias. Nós temos muitos membros, temos pé, mão, braço, perna, olho, boca. Assim também é com o Messias, veja. Pois todos fomos batizados por um só Espírito. Foi nas águas não, viu? Foi um só Espírito para ser um só corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nos foi dado de beber de um só Espírito. Foi só um Espírito, o Espírito de Deus. Nós fomos batizados com o Espírito, não é com água. Água eram os judeus, isso é coisa dos judeus. Era uma tradição judaica que depois virou lei. Jesus se batizou nas águas porque precisava cumprir a lei. Ele nasceu debaixo da lei judaica. 1 Coríntios 12, 14, ele diz: ora, o corpo não é feito só de um membro, mas de muitos.
Se o pé disser, não sou membro do corpo, por que não sou mão? Se ele disser isso, nem por isso deixa de ser um membro do corpo. E quem pensariam vocês se ouvissem uma orelha dizer, não sou membro do corpo, porque sou apenas orelha e não olho? Será que isso faria menos parte do corpo? Suponhamos que o corpo inteiro fosse olho. Então como é que vocês ouviriam? Ou se o corpo todo fosse orelha, como é que vocês poderiam sentir o cheiro de alguma coisa? Se era tudo orelha? Entretanto, irmãos, Deus criou muitos membros para os nossos corpos e colocou cada um desses membros conforme Ele quis, na vontade dele. Agora, que coisa esquisita seria um corpo se tivesse somente um único membro? Assim foi o que ele fez. Muitos membros em um só corpo. Em um só corpo, muitos membros. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. A cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. E alguns membros que parecem ser os mais fracos e menos importantes, são na realidade os mais necessários. E alguns membros que parecem ser os mais fracos e menos importantes, são na realidade os mais necessários. E aqueles membros que achamos ser menos honroso, nós o protegemos com todo cuidado. E os membros que parecem ser feios, recebem um tratamento especial. Enquanto outros membros não exigem esse cuidado especial, assim Deus armou o corpo de maneira tal que se dão cuidado e honra maiores aqueles membros que de outro modo poderiam parecer menos importantes. Assim Deus armou o corpo de maneira tal que se dão cuidado e honra maiores aqueles membros que de outro modo poderiam parecer importantes. Isso produz harmonia entre os membros, não havendo divisão no corpo. Todos os membros têm o mesmo interesse, um pelo outro, um depende do outro. Se um membro sofrer, todos os outros sofrem com ele. E se um membro for honrado, todos os outros se alegram com ele. Os corpos que agora possuímos causam-nos desonra, este corpo pecador. Entretanto, estarão cheios de glória quando nós ressuscitarmos. Eles são semeados em fraqueza, porque agora são corpos mortais. São corpos mortais. Mas quando ressuscitarmos, eles estarão cheios de força. Quando morrem, são apenas corpos humanos. Porém, quando ressuscitam, são corpos espirituais. Como existem corpos naturais, assim também há corpos espirituais. Nós temos, primeiramente, estes corpos humanos. E mais tarde, Deus nos dará corpos espirituais. Mais tarde Ele vai nos dar, quando nós ressuscitarmos, os corpos espirituais. Digo isso, meus irmãos, um corpo terreno feito de carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, porque é um corpo pecador. Estes corpos mortais
não pode herdar o que é imortal. O que é mortais não pode herdar o que é imortal. Tudo acontecerá no instante, no piscar de olho, quando for tocada a última trombeta. Porque virá do céu um toque de trombeta e todos que já morreram, de repente, ressuscitarão com novos corpos que jamais morrerão. E todos nós seremos transformados. Todos nós seremos transformados. Em questão de segundos. Porque os nossos corpos terrenos, os que temos agora e que são mortais, precisam ser transformados em corpos imortais, que não podem morrer. Seu corpo humano e fraco morreu na cruz. O corpo humano e fraco de Jesus, que era do homem, que veio da Maria, mas agora ele vive pelo poder grandioso de Deus. Nós também somos fracos em nosso corpo, do mesmo modo que ele, tal como ele era, mas agora estamos vivos e somos fortes tal como ele é, e pelo poder de Deus serviremos a vocês. Repetindo, tal como ele era fraco, mas agora estamos vivos e somos fortes, tal como ele é. Ele, quando estava no corpo humano, ele era fraco, agora ele é forte, está no corpo espiritual. E nós vamos ser também esse mesmo corpo, tal como ele é, e pelo poder de Deus serviremos vocês. Examinem a vocês mesmos, para ver se estão na fé. Provai a vocês mesmos. Ou não reconhecem que o Messias está em vocês? A não ser que já estejam reprovados. Vou repetir, Paulo diz assim: examine a vocês mesmos, para ver se estão na fé. Provai a vocês mesmos. Ou não reconhecem que o Messias está em vocês? Vocês não reconhecem, a não ser que já estejam reprovados. Vocês têm que provar vocês mesmos. Não é para ninguém, não. É para vocês, se vocês estão mesmo na fé. A fé é um dom de Deus. A fé é um dom de Deus. Provai a vocês mesmos. Ou não reconhece que o Messias está em vocês? A não ser que já estejam reprovados. Aí o Messias não está em vocês, não. Nem a fé. Eu quero terminar com esse versículo, sempre termino, 2 Coríntios 13, que diz assim: a graça do Messias, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. E quem crê, diga amém.